paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs e todos os telespectadores que estão nos vendo e nos ouvindo nesse exato momento, nesse dia. O que eu tenho para vos dizer é o seguinte: cada um de nós devemos fazer a nossa parte diante de Deus e diante dos homens. O que eu tenho para dizer com isso é que a vida passa, o tempo se vai, os anos se acabam e daqui a pouquinho vamos atravessar desta vida para outra. E segundo o que está na palavra de Deus, todos nós, sem exceção, cristão e não cristão, vamos prestar conta a Deus de todos os nossos atos, pensamentos e palavra. Dessa realidade, ninguém escapa, porque está escrito e não tem como mudar a escritura. Não adianta você tentar mudar aquilo que já está profetizado desde os céus aqui na terra. O próprio Deus, ele nos alertou o seguinte: ainda se vir um anjo do céu e vos anunciar outro evangelho além do que já está posto, seja anátema. Glórias a Deus. Graças a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, que eu me converti num tempo bom. Me converti em 1996, aceitando a Jesus como único e suficiente Salvador. Desci as águas em 1997 e em 1998, por misericórdia, Deus me batizou com o Espírito Santo para segurar nas minhas mãos, como tem segurado até os dias de hoje. Glórias a Deus. Eu tenho confiado totalmente em Deus e em Sua palavra. Quantas coisas erradas, quantos erros doutrinários, quantas direções erradas eclesiásticas estão acontecendo hoje em nossos dias. Isso já havia sido profetizado pelos santos profetas. Antes de Jesus vir e depois que Jesus veio, nós fomos alertados. E esses erros doutrinários têm acontecido por causa desses religiosos que perderam a visão do céu e estão mais com a visão terrena. E vive mais segundo o curso dessa vida do que uma vida espiritual com Deus. Por isso que eu falei, iniciei logo dizendo, me converti num tempo bom. 1996. Inclusive eu tenho até umas mensagens no meu canal no YouTube de uma campanha que eu iniciei, glórias a Deus, na igreja. E nessa campanha que eu iniciei, a primeira mensagem eu falo assim, ó: 1996, projetos de destruição do inferno. Então o que nós estamos vendo hoje nos dias atuais é o que o diabo já havia planejado há anos para poder paralisar a igreja, para que a igreja viesse a ficar estagnada, para que a igreja não viesse ir adiante. Por isso que eu falei e vou continuar a falar. Pode uma pessoa cheia do Espírito Santo, que supostamente se diz ser cheia do Espírito Santo, odiar a palavra de Deus? Não tem como. Só os verdadeiros amam a palavra de Deus, como a palavra de Deus é. Mas os falsos, aqueles que se diz ser cheio do Espírito Santo e não tem Espírito Santo nenhum, odeiam a palavra de Deus. Por isso, meus amigos e minhas amigas, Deus tem me orientado como alertar vocês para voltar para a verdade verdadeira do Evangelho. A ordem eclesiástica espiritual do reino dos céus é essa: primeiro Cristo, depois o homem e depois a mulher. O que fizeram agora? Cristo, a mulher e o homem ficam embaixo. Não vou entrar em detalhes. Você provavelmente possa estar entendendo o que eu estou fazendo. O que eu estou falando, quer dizer. Então modificaram tudo e muitas igrejas se estagnaram. Ah, mas irmão, a outra ali fez, está abarrotada de gente. Está abarrotada? Leva um pregador de fogo lá. Leva um homem que fala verdadeiramente a verdade do Evangelho, como a verdade é. Para você ver como é que não vão expulsar ele de lá e tu vão falar que ele está fora da direção. Por isso que todas as vezes agora que eu estou pregando, irmão, como sempre eu preguei assim,
eu vou pregando alinhadamente, biblicamente, mostrando o caminho. Que a direção é essa. Se Deus quisesse alterar, meu irmão, se Deus quisesse mudar, se Jesus Cristo quisesse mudar e alterar, ou até o Espírito Santo também, teriam feito isso já há tempos atrás. Ou você acha que não? Para muitos, nos dias atuais, eu já alertei. E continuo a alertar. O que vocês estão fazendo e o que vocês estão querendo declarar é que Deus errou, Jesus errou, o Espírito Santo errou, não ter colocado isso nas Santas Escrituras. Para você ver que vai chegar um tempo tão caótico, um tempo tão difícil, irmão, que não vai dar mais para se pregar o Evangelho como se deve pregar. Deus vai enviar 3 anjos do céu para pregar o Evangelho aqui. E eu quero ver você dizer para esses anjos: não é desse jeito, temos que adaptar. O que eles estão fazendo é uma adaptação. E muitos homens de Deus que conhecem a verdade têm aceitado essas adaptações. E não deveria ser assim. O Espírito Santo de Deus está me impulsionando a falar desse jeito. Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou deixar aqui no livro de Hebreus, capítulo 13, capítulo 11, do versículo 13 ao 16. Eu quero estar entre esses. Não vou me conformar, não vou estar segundo o curso desse mundo e não vou aceitar nada daquilo que a palavra de Deus não tenha autorizado. Pode guardar isso que eu estou falando. Estão tentando me convencer, estão tentando me colocar nesses caminhos estranhos, não vai conseguir. Porque se não tiver respaldado segundo a luz das Escrituras, pode ter certeza, eu não vou apoiar. E outra, alguns homens aí precisam ter o senso do pudor. Glórias a Deus. Antigamente, se cobrava-se muito a mulher, que a mulher tinha que botar uma saia e uma nágua por baixo. Que era a santidade, que é a santidade do Senhor. Se Deus quisesse alguém andando curtinho, com roupa curtinha, mostrando tudo, deixava escrito lá: e atravessando dessa vida para outra, vos darei roupinhas curtinhas, branca, e para que você possa ficar à vontade. Mas não, é santidade ao Senhor até quando atravessa do outro lado da vida. Como é que é isso, irmão? Assim sereis igual aos anjos. E do outro lado da vida, vos darei roupas brancas e compridas. O que Deus quer dizer com isso? Santidade ao Senhor em toda a vossa maneira de viver. Existe coisa para Deus e o reino dos céus que não é usos e costume. Não é usos e costume. É a santidade que Deus determinou para aqueles que assim o servem. Principalmente do ministério, irmão. Ah, irmão, mas o que tem o homem de Deus ficar com a roupa aberta até aqui embaixo? O que tem? Bota uma nágua, ora. Enquanto as irmãs botam a nágua por baixo, você bota uma nágua por cima. Bota uma blusa por dentro, já que você quer ficar abertinho. Imagine eu, irmão. Eu não vou baixar minha blusa aqui para... Entendeu? Não vou baixar. Mas aqui em mim tem muito cabelo. Sou muito peludo. Não sei se eu sou descendente de Esaú. Entendeu? Mas eu prefiro ficar nos caminhos em que Deus escolheu Jacó. As descendências de Israel, depois mudar meu nome para Israel. Glórias a Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando. Aí imagine eu deixando a roupa aberta até aqui com esse montão de cabelo aqui aparecendo. Eu estou indo para a igreja para ganhar alma ou para ganhar as pessoas para mim? Fica esse parecer aqui. Essa é a ordem de Jesus. Santidade ao Senhor em toda a vossa maneira de viver. Toda vossa maneira de viver. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, segue-se o juízo. Ora a Deus para saber se eu estou falando de mim mesmo ou se o Espírito Santo já está cobrando isso. Deus passou o ceral em um montão de pastor agora na Covid, hein? Vai vir de novo, hein? Vai vir uma nova pestilência. Isso é bíblico também, tá escrito.
O mal que sobrevém sobre a terra, nada acontece sem a permissão do Criador. Por mais que estejam homens malignos por trás, planejando a maldade no mundo, mas tudo tem que passar por Deus, o Deus que fez o céu e a terra. Glórias a Deus. E Deus só permitiu aquela pestilência que passou porque o ser humano tinha passado de todos os limites. Eu fiz uma pesquisa a modo global e eu vi que verdadeiramente as pessoas passaram de todos, zombando do Criador, através da arte, através da novela, através do carnaval, principalmente por causa da porcaria do carnaval. Veja o quanto que eles escarneceram do reino dos céus, pegando a Bíblia, colocando nas partes íntimas, pegando a palavra de Deus, queimando, cuspindo para o céu, zombando, e tudo quanto é lugar nos quatro, e um montão de gente teleguiado, fazendo a mesma coisa, sabendo que com isso vinha e vem a ira de Deus. Agora eu prefiro estar entre esses aqui, ó, porque Hebreus capítulo 11, do versículo 13 ao 14, eu prefiro estar entre esses aqui, ó. Preste atenção nessa palavra, ó. Olha aqui, ó. Porque Hebreus capítulo 11, do versículo 13 ao 16. Porque todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-a de longe, crendo nelas, abraçando-a e confessando que eram estrangeiros e peregrinos da terra. Porque os que assim dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar o seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Aqui, no livro de Hebreus, capítulo 11, do versículo 13 ao 16, nos fala dos homens e mulheres que olharam mais para o céu do que para essa terra. Eles não estavam apegados à vida material, nem às suas posições, mas estavam apegados ao reino dos céus. Agora, mais uma vez, eu vou deixar o meu parecer aqui. Se Deus quisesse mudar tudo, Ele mudaria lá no início. Lá no início. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Que às vezes você pode estar pensando que está indo para o céu e está indo para o inferno. Eu não estou te julgando, não. Estou trazendo um senso de reflexão. Até eu preciso refletir também em muitas coisas. Só que tem coisa que está passando do limite. E eu fico preocupado com isso. Porque em todo momento o homem de Deus é jogado para baixo. Em todo de Deus o homem momento é jogado para o lado. E não é isso que Deus quer. Olha, homem, toma a tua posição eclesiástica. Não deixe de lado. A Bíblia diz, ai daquele que coloca a mão no arado e olha para trás. Essa é a regra que Deus estabeleceu. Ai daquele que faz a obra também relaxadamente. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Entenda uma coisa. Eu vou deixar só isso aqui e vou sair, que eu tenho que cumprir as minhas regras trabalhistas. Glórias a Deus. Juízes. Entre os juízes apareceu uma mulher. Juiz, o cargo juiz quer dizer, cargo não, desculpa, vou corrigir. O termo juiz, o nome juiz, é cargo ou é profissão? Pensou? Profissão. O cargo quer dizer, o nome pastor é cargo ou é profissão? Cargo eclesiástico. Então vamos lá. Juiz, profissão. Pastor, cargo eclesiástico. Se Deus quisesse mudar essa regra, Ele já vinha mudando de lá de trás para cá, irmão. Desde Moisés até Davi não mudou. Desde Davi até Jesus não mudou. Desde Jesus até o Apocalipse não mudou. E desde o Apocalipse até nós não deveria ter mudado o que está escrito. Porque a Bíblia diz: o que despreza a palavra perecerá. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte aos vossos corações.
quer que ouça ou que deixe de ouvir, pois casa rebelde são. Essa é a palavra de Deus.